Olá, pessoal! Nesse nosso encontro, a gente vai falar aí, infelizmente, sobre a grave crise econômica brasileira que ameaça colocar o Brasil com o pior rendimento econômico desde a década de 1930. O Brasil está agora com aproximadamente 21 meses de queda da atividade econômica. São 7 trimestres consecutivos de queda da atividade econômica e o pior de tudo é que a expectativa de retomada do crescimento é mínima para o próximo ano, o ano de 2017. Ok? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho dessa questão. Primeiro, é preciso a gente ter a clareza da trajetória dessa queda da atividade econômica brasileira e tentarmos entender primeiro as causas. Lembre-se você que a partir da entrada do presidente Lula em 2003 na presidência, apropriando-se aí da estabilidade macroeconômica com controle inflacionário obtida durante o governo Fernando Henrique Cardoso, Lula tem um cenário doméstico e um cenário internacional considerado favorável. No que diz respeito ao cenário internacional, o mundo estava vivendo uma retomada do crescimento econômico. Isso, por si só, leva a um aumento da demanda de produtos que são exportados pelo Brasil. Lembrando que o Brasil é um grande exportador de commodities agropecuárias e minerais. Minério de ferro, petróleo, gás, soja, milho, algodão, café, açúcar, entre outros, eram produtos que estavam sendo largamente demandados, sobretudo pela China, que vinha de um crescimento exponencial e, ao mesmo tempo, a um preço muito elevado. Então, a balança comercial brasileira tinha uma clara tendência de forte superávit, quando eu tenho uma exportação maior do que a importação. Isso permite, no cenário doméstico, a criação de mais emprego, de mais renda, de maior arrecadação tributária por parte dos governos. Então, o cenário externo era, sob o ponto de vista econômico, um cenário muito favorável. Por um outro lado, no cenário doméstico, nós havíamos obtido o controle da inflação durante o governo Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real. Embora nós tivéssemos algumas situações muito adversas que Lula vai enfrentar. O primeiro, que pouca gente fala nos dias de hoje, sobretudo do PSDB, é que a dívida pública, no início do governo Fernando Henrique Cardoso, era de aproximadamente 36% do produto interno bruto, e ele entrega essa dívida para o governo Lula a 72% do produto interno bruto. Então, na verdade, a dívida praticamente dobrou durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso. Então, houve ali claramente um descontrole das contas públicas. Por um outro lado, nós vamos observar o baixíssimo crescimento durante o governo FHC. A média de crescimento durante o governo FHC foi de apenas 2,2% ao ano. Por um outro lado, a gente estabilizou a inflação, mas não promoveu uma distribuição mais equitativa, igualitária, socialmente justa da renda durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos uma forte contenção do gasto público com uma política fiscal e monetária contracionista, aumentando a carga tributária. No início do governo Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era correspondente a 27% do PIB e no final do governo dele já estava em 36,5%. É um aumento de 9,5 pontos percentuais de carga tributária em apenas 8 anos de governo. Por um outro lado, a gente pôde observar que durante esse período nós tivemos praticamente congelado os salários do funcionalismo público, levando aí algumas categorias a uma precarização da relação salarial e tivemos aí um aumento do salário mínimo e, portanto, de 75% dos aposentados e pensionistas que ganham um salário mínimo, basicamente corrigindo a inflação do período passado sem qualquer ganho real. Diante desse quadro, então, Lula assume, de alguma forma, ele se beneficia do controle da inflação do governo Fernando Henrique Cardoso,
Por um outro lado, tem alguns desafios, né? Que é promover a queda da dívida pública, ao mesmo tempo promover uma distribuição mais equitativa da renda, e ele vai também se somar a isso ao bom cenário internacional. A aposta do presidente Lula foi jogar todas as fichas do governo nas políticas redistributivas de renda. E aí ele vai criar lá, primeiro, o Fome Zero, depois o Bolsa Família e outras políticas que são redistributivas de renda de maneira direta ou indireta. Ele reformula o FIES, que é o financiamento estudantil, cria lá o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, cria o programa Luz para Todos no campo no Brasil, passa a utilizar o BNDES como uma fonte importante de financiamento com juros baixos no mercado para o empresariado nacional e, com isso, nesse tempo de bonança internacional, de recomposição de renda no cenário doméstico, Lula aumentou o salário mínimo 64% acima da inflação durante o seu governo. Isso tem um aspecto positivo, porque distribui a renda de maneira mais equitativa, mas ao mesmo tempo agrava o problema do rombo da Previdência Social, já que 75% dos aposentados ganham apenas um salário mínimo. Então, nesse período de bonança, o Brasil cresce, a dívida pública se reduz. Nós saímos de uma dívida pública aí de 72% do PIB durante o governo de Fernando Henrique Cardoso para pouco menos de 60%, né, no governo Lula. Ao mesmo tempo que nós criamos uma nova classe média, que foi a classe C, e essa classe foi avidamente para o mercado consumidor, o que acabou gerando, por um outro lado, uma certa pressão inflacionária. Aqui, o governo Lula cometeu um erro grave. Ele apostou o crescimento do país, né, no consumo de massa. Isso funciona, né, em países, por exemplo, como os Estados Unidos, onde você tem a estrutura da economia e a infraestrutura produtiva de portos, aeroportos, estradas, armazéns, telecomunicações, centrais elétricas relativamente equacionadas, né? No Brasil não é assim. Quando você jogou todas as fichas no mercado consumidor interno e internacional, você tem que lembrar que você está sujeito à inflação, porque a demanda pode eventualmente superar a capacidade de oferta no curto prazo. E você tem um outro problema, que é a alta volatilidade da demanda, que a demanda, ela reflete basicamente a renda, mas ela reflete também o endividamento, ela reflete a inadimplência e por aí vai. No ano de 2009, o Brasil sofre gravemente com a emergência da crise econômica mundial, que explode nos Estados Unidos a crise do mercado subprime. No ano seguinte, 2010, ano eleitoral, o presidente Lula reage com uma política fiscal expansionista, com aumento do gasto público e redução da tributação. Esse tipo de política é chamada de política anticíclica, para reverter o ciclo de queda da atividade econômica verificada no ano anterior, que foi o ano de 2009. Em 2010, a economia reage, o Brasil cresce 7,5%, a taxa de desemprego caiu para 6,5%, a menor taxa de desemprego verificada até então nos últimos 30 anos, embora a inflação comece a dar as caras em virtude aí do crescimento exponencial de curto prazo na demanda. A presidente Dilma Rousseff ganha a eleição e ela tenta manter, né, essa política macroeconômica de uma política fiscal expansionista, repito, com gasto público em alta e reduzindo pontualmente a tributação, e com uma política monetária expansionista, reduzindo a taxa básica de juros, né, por parte do governo. A ideia era induzir um crédito mais barato para manter o consumo em alta e o investimento em alta, já que com uma taxa de juros mais barata, o empresariado pode investir mais em máquina, equipamento, ferramenta e instalação. O problema é que a leitura que foi feita pelo governo Dilma,
hoje, né, pelo menos na minha avaliação, é uma leitura equivocada da realidade daquele momento. Primeiro, porque o cenário internacional passou a ser um cenário adverso. A gente teve uma queda, né, na demanda de commodities agropecuárias e minerais e produtos industrializados de baixa tecnologia, em virtude da própria crise econômica mundial que se espalhou pelo mundo. Dos Estados Unidos atingiu o mercado europeu, de lá atingiu a China e o mercado asiático. Resultado, a demanda cai e junto com a demanda cai o preço. Então o Brasil começou a ter um desequilíbrio no seu balanço de pagamentos, que registra as transações do país com o resto do mundo. O Brasil estava vendendo menos do que poderia e por um valor menor do que gostaria. Mas além do cenário internacional estar ruim, o câmbio brasileiro não estava ajudando. Nós estávamos com um câmbio apreciado. Você se recorda que nós chegamos a ter 1,70, 1,75 para cada dólar. Quando você tem um câmbio apreciado como esse, isso facilita a viagem de brasileiros para fora do país, porque com uma quantidade relativamente pequena de reais, eu compro um dólar. Isso facilita as importações, o que aumenta a competição no mercado doméstico, em tese, em prejuízo do produto aqui produzido. E isso cria um problema, porque as importações são pagas em dólar. Então eu tenho que remeter dólar para fora do país. Então eu tenho aí uma saída, né, muito importante de dólares. E aí nós tínhamos um desequilíbrio causado, né, por uma demanda internacional de produto brasileiro em queda, por um preço desses produtos em queda e por um câmbio, né, mantido apreciado. A pergunta é, por que o governo manteve esse câmbio apreciado? Porque o câmbio apreciado permitia a entrada de produtos que, competindo no mercado doméstico, teoricamente poderia ajudar a conter a inflação, que dava sinais cada vez mais de uma inflação mais elevada. Por um outro lado, a leitura feita pelo governo do mercado doméstico foi uma leitura inadequada. Num primeiro momento, a população mais pobre e a classe C partiu para o mercado consumidor até porque teve uma demanda reprimida durante décadas de má distribuição de renda. O problema é que sem poupança e sem educação financeira, essa população se endividou. E aí a inadimplência começou a subir. Com a inadimplência em alta, o mercado financeiro começou a retaliar, criando, né, instrumentos, mecanismos e formas de tentar conter essa inadimplência, basicamente apertando os critérios para o crédito, elevando a taxa de juros e encurtando o prazo de pagamento. Tudo isso se tornou uma condição adversa para que a economia se mantivesse com crescimento baseado no consumo doméstico. Só que, à medida que essa inadimplência subia e o endividamento das famílias subiam, as famílias começaram a pisar no freio. Se eu estou endividado, a ideia da família num primeiro momento era pagar a dívida para então voltar a consumir. O problema é que o empresariado começou a verificar que as taxas de juros começavam uma trajetória de elevação, que a demanda internacional pelo produto brasileiro estava em queda e que a demanda doméstica também, dado o endividamento das famílias e a inadimplência. Resultado, os empresários começaram a adiar ou cancelar investimentos. O resultado, então, pessoal, era aquilo que de mais ruim nós poderíamos ter: um mercado externo com queda de demanda e com preço de produto exportável pelo Brasil em queda. Por um outro lado, uma elevação da taxa de juros no mercado internacional, dada a crise econômica mundial. Somados a isso, o aumento da inadimplência e do endividamento das famílias no Brasil. Somados a isso, né, uma queda dos investimentos por parte do empresariado. E aí o cenário muito ruim, o governo chamou para si a responsabilidade de tentar manter o gasto elevado para poder tentar recuperar o PIB.
Como a atividade econômica teve uma trajetória de queda, o endividamento público em relação ao PIB começou a subir. E isso torna as contas públicas mais frágeis. Em 2014, em vez de superávit primário, ou seja, de uma receita superior à despesa, excluindo-se o pagamento dos juros da dívida, o Brasil teve um déficit primário. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Top de linha. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso super competitivo, um curso que eu tenho absoluta certeza que vai te ajudar nesse concurso aqui do Conselho Regional de Educação Física da 16ª região do Rio Grande do Norte? Acesse nosso site agora, o laconcurso.com.br, porque nós temos esse curso, olha só, um curso para o cargo de auxiliar administrativo, tá? O investimento é de apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, 90 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Dá um up aí na sua preparação, tenho certeza, cara. Vai lá, estuda com a gente, eu tenho certeza que essa vaga pode ser sua, só depende de você. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.